A Profecia Celestina, de James Hetfield, uma aventura da nova era. O agora mais longo. Após um frenesi de arrumação de mala e uma corrida louca pela autoestrada, cheguei ao aeroporto com tempo apenas suficiente para pegar minha passagem e embarcar no avião para o Peru. Quando entrei no corredor do avião e me sentei numa poltrona janela, a fadiga tomou conta de mim. Pensei em tirar um cochilo, mas quando me espichei e fechei os olhos, descobri que não conseguia relaxar. De repente, me sentia nervoso e ambivalente em relação à viagem. Não era loucura partir sem nenhuma preparação? Para onde eu iria no Peru? Com quem ia falar? A confiança que sentira no lago desvanecia-se rapidamente de volta ao ceticismo. A primeira visão e a ideia de uma transformação cultural voltavam a parecer arribadas fantasiosas e realistas. E quando pensava a respeito, o conceito de uma segunda visão parecia igualmente inverossímil. Como poderia uma nova perspectiva histórica instituir nossa percepção dessas coincidências e mantê-las conscientes na mente do público? Espichei-me mais e inspirei fundo. Talvez fosse uma viagem inútil, concluí. Apenas uma rápida ida e volta ao Peru. Um desperdício de dinheiro talvez, mas sem prejuízo de fato para ninguém. O avião arrancou e manobrou, saindo para a pista. Fechei os olhos e senti uma leve tontura quando o grande jato atingiu a velocidade crítica e se elevou para dentro de uma densa camada de nuvens. Quando por fim alcançamos a altitude de cruzeiro, relaxei afinal e caí no sono. 30 ou 40 minutos depois, um trecho de turbulência me despertou e decidi ir ao banheiro. Quando atravessava a sala de lazer, notei um homem alto, de óculos redondos, de pé junto à janela, conversando com o comissário. Tinha cabelos castanho escuros e aparentava uns 45 anos. Por um instante julguei tê-lo reconhecido, mas depois de ver de perto suas feições, concluí que não era ninguém conhecido. Quando passei, pude ouvir parte da conversa. "Obrigado mesmo assim", disse o homem. "Só achei que, como o senhor vai ao Peru com tanta frequência, podia ter ouvido falar alguma coisa sobre o manuscrito." Deu as costas e foi para a parte da frente do avião. Eu estava perplexo. Estaria ele falando do mesmo manuscrito? Entrei no banheiro e tentei decidir o que fazer. Parte de mim queria esquecer aquilo tudo. É provável que o homem estivesse falando de outra coisa, de um outro livro. Voltei para a minha poltrona e fechei os olhos mais uma vez, satisfeito por apagar o incidente. Feliz por não ter perguntado ao homem a que se referia. Mas, ali, sentado, lembrei-me da excitação que sentira no lago. E se aquele homem, na verdade, tivesse alguma informação sobre o manuscrito? O que poderia acontecer então? Se eu não perguntasse, jamais iria saber. Hesitei várias vezes em minha ideia, e acabei por me levantar e ir para a frente do avião, encontrando-o mais ou menos no meio do corredor. Logo atrás dele havia uma poltrona vazia. Voltei e disse ao comissário que queria trocar de lugar. Depois juntei minhas coisas e peguei a poltrona. Alguns minutos depois, toquei-lhe o ombro. "Me desculpe", eu disse. "Ouvi você falar de um manuscrito. Estava se referindo a um que foi descoberto no Peru?" Ele me olhou surpreso, depois cauteloso. "Sim, estava", disse meio hesitante. Eu me apresentei e expliquei que uma amiga estivera no Peru há pouco e me informara da existência do manuscrito. Ele relaxou visivelmente e se apresentou como Wayne Dobson, professor assistente de História da Universidade de Nova York. Enquanto conversávamos, notei um ar de irritação no senhor sentado ao meu lado. Ele se recostara em sua poltrona e tentava dormir. "Você viu o manuscrito?" perguntei ao professor. "Trechos dele. E você?" "Não, minha amiga me falou da primeira visão." O homem junto de mim mudou de posição. Dobson olhou para ele. "Desculpe-me, senhor, sei que estamos perturbando. Seria muito incômodo para o senhor trocar de lugar comigo?" "Não", respondeu o homem, "seria melhor."
Saímos todos para o corredor. Depois eu deslizei de volta para o assento da janela e Dobson se sentou ao meu lado. Me diga o que soube a respeito da primeira visão, ele me pediu. Fiz uma pausa por um instante, tentando me lembrar do que compreendera. Acho que a primeira visão é uma consciência das misteriosas ocorrências que mudam a vida da gente, a sensação de que há outro processo atuando. Sentia-me absurdo dizendo isso. Dobson percebeu meu mal-estar. O que acha dessa visão? Perguntou. Não sei, respondi. Não se encaixa muito em nosso senso prático moderno, não é? Não se sentiria melhor abandonando a ideia toda e voltando a pensar em problemas práticos? Ri e balancei a cabeça, afirmativamente. Bem, essa é a tendência de todo mundo. Mesmo que às vezes tenhamos a nítida visão de que há mais alguma coisa ocorrendo na vida, nosso modo habitual de pensar é considerar essas ideias incognoscíveis e dar de ombros a toda a consciência. É por isso que a segunda visão é necessária. Assim que vemos a origem histórica de nossa consciência, ela parece mais válida. Fiz que sim com a cabeça. Então, como historiador, você acha que a previsão do manuscrito de uma transformação global é exata? Acho. Como historiador? Sim. Mas você tem de olhar para a história da maneira correta. Ele respirou fundo. Acredite-me, eu digo isso como uma pessoa que passou muitos anos estudando e ensinando história de modo errado. Eu me concentrava apenas nas conquistas tecnológicas da civilização e nos grandes homens que proporcionaram esse progresso. O que há de errado nessa visão? Nada, no que se refere a ela. Mas o que importa, na verdade, é a visão do mundo de cada época histórica, o que as pessoas sentiam e pensavam. Levei muito tempo para compreender isso. Supõe-se que a história oferece um conhecimento do contexto mais amplo no qual transcorrem nossas vidas. História não é só a evolução tecnológica, é a evolução do pensamento. Compreendendo a realidade das pessoas que nos precederam, podemos ver por que vemos o mundo como vemos e qual é a nossa contribuição para que ele continue. Podemos precisar onde entramos nós, por assim dizer, no desenvolvimento mais amplo da civilização, e isso nos dá um senso de aonde estamos indo. Ele fez uma pausa e continuou. O efeito da segunda visão é dar exatamente esse tipo de perspectiva histórica, pelo menos do ponto de vista do pensamento ocidental. Ela põe as previsões do manuscrito num contexto mais amplo, que as faz parecer não apenas plausíveis, mas inevitáveis. Perguntei a Dobson a quantas visões ele tivera acesso, e ele me disse que apenas as 2 primeiras. Contou que as descobrira depois de um boato sobre o manuscrito. Motivaram uma curta viagem ao Peru 3 meses antes. Assim que cheguei ao Peru, continuou, conheci um casal que confirmou a existência do manuscrito, mas pareciam mortos de medo só de falar dele. Dissera que o governo tinha ficado meio louco e fazia ameaças físicas a qualquer um que tivesse cópias ou espalhasse informações. Assumiu uma expressão séria. Isso me deixou nervoso, mas depois um garçom em meu hotel me falou de um padre que ele conhecia e que vivia falando do manuscrito. O garçom disse que o padre estava tentando se opor à tentativa do governo de suprimir o artefato. Não pude resistir e ir a uma casa particular onde esse padre supostamente passava a maior parte do tempo. Devo ter parecido surpreso, pois Dobson perguntou: "O que foi?" "Minha amiga", respondi. "A que me falou sobre o manuscrito. Ficou sabendo o que sabia por um padre. Ele não lhe disse seu nome, mas ela conversou com ele uma vez sobre a primeira visão. Combinou de encontrá-lo outra vez, mas ele não apareceu." "Talvez seja o mesmo homem", disse Dobson, "porque eu também não consegui encontrá-lo. A casa estava trancada e parecia deserta." "Nunca o viu?" "Não, mas decidi procurar por lá. Um velho depósito nos fundos estava aberto e por algum motivo decidi examiná-lo por dentro. Atrás de um pouco de lixo, sob um quadro negro solto encostado na parede, encontrei traduções da primeira e segunda visões." Ele me olhou com um ar experiente.
Deu com elas por acaso? Perguntei. É. Trouxe as visões nesta viagem? Ele balançou a cabeça. Não. Decidi estudá-las minuciosamente e depois deixá-las com alguns dos meus colegas. Pode me dar um resumo da segunda visão? Fez uma longa pausa e depois Dobson sorriu, assentindo. Imagino que é por isso que estamos aqui. A segunda visão, diz, põe nossa consciência atual numa perspectiva histórica mais ampla. Afinal, quando a década de 90 terminar, estaremos chegando ao fim não apenas do século XX, mas também de um período de 1000 anos de história. Estaremos completando todo o segundo milênio. Antes que nós, do Ocidente, possamos entender onde estamos e o que vai ocorrer em seguida, temos de compreender o que andou de fato acontecendo durante este período de 1000 anos. O que diz o manuscrito exatamente? Perguntei. Diz que no fim do segundo milênio, ou seja, agora, seremos capazes de ver todo esse período histórico como um todo e identificaremos uma determinada preocupação que surgiu durante a última metade deste milênio, no que foi chamado de Idade Moderna. Nossa consciência das coincidências hoje representa uma espécie de despertar dessa preocupação. Que preocupação? Perguntei. Ele me lançou um sorriso meio maroto. Está disposto a tornar a viver o milênio? Lógico, me conte. Não basta que eu lhe conte. Lembre-se do que eu disse antes. Para compreender a história, temos de compreender como se desenvolveu nossa própria visão cotidiana do mundo, como foi criada pela realidade das pessoas que nos precedem. Foram necessários 1000 anos para a evolução do modo moderno de ver as coisas. E para você entender realmente onde está hoje, é preciso remontar ao ano 1000 e daí avançar por todo o milênio, experimentando-o como se você próprio tivesse de fato vivido todo o período numa única vida. Como faço isso? Eu oriento. Hesitei um momento, olhando pela janela as formações de terra muito abaixo. O tempo já parecia diferente. Vou tentar, eu disse por fim. Tudo bem, ele respondeu. Se imagine vivendo no ano 1000, no que chamamos de Idade Média. A primeira coisa que tem de entender é que a realidade dessa época está sendo definida pelos poderosos eclesiásticos da Igreja Cristã. Devido à sua posição, esses homens exercem grande influência sobre a mente da população, e o mundo que esses eclesiásticos descrevem como real é, acima de tudo, espiritual. Estão criando uma realidade que põe a ideia que eles fazem do plano de Deus para a humanidade no centro mesmo da vida. Visualize isso, ele prosseguiu. Você se descobre na classe do seu pai, essencialmente camponês ou aristocrata, e sabe que vai ficar sempre confinado nessa classe. Mas, independentemente da classe a que pertença ou do trabalho determinado que faça, logo compreende que a posição social é secundária em relação à realidade espiritual da vida como definida pelos clérigos. Descobre que a vida é passar numa prova espiritual. Os eclesiásticos explicam que Deus pôs a humanidade no centro do seu universo, cercado por todo o cosmos, para uma finalidade solitária, conquistar ou perder a salvação. E nesse julgamento você tem de escolher corretamente entre duas forças opostas, a força de Deus e as tentações ocultas do diabo. Mas entenda que você não enfrenta essa disputa sozinho, ele continuou. Na verdade, como simples indivíduo, não está qualificado para determinar seu status a esse respeito. Esse é o domínio dos eclesiásticos. Eles estão lá para interpretar as escrituras sagradas e revelar a você, a cada passo, se você está em harmonia com Deus ou ludibriado por Satanás. Se você seguir as instruções dele, terá assegurada uma vida após a morte recompensadora. Mas se não seguir o curso que eles prescrevem, aí, bem, há a excomunhão, a certeza da condenação. Dobson me olhou intensamente. O manuscrito diz que o importante a compreender aqui
é que todo aspecto do mundo medieval é definido em termos de um outro mundo. Todos os fenômenos da vida, desde o risco de um temporal ou terremoto até o sucesso da colheita ou a morte de um ser amado, são definidos como vontade de Deus ou malícia do diabo. Não há nenhuma ideia de clima, nem forças geológicas, nem horticultura ou doença. Tudo isso é secundário. Por ora, você crê inteiramente nos homens da igreja. O mundo que tem como certo funciona apenas por meios espirituais. Ele parou de falar e me olhou. Ainda está interessado? Sim, posso ver essa realidade. Bem, imagine essa realidade agora começando a desmoronar. O que quer dizer? A visão medieval do mundo, a sua visão do mundo, começa a ruir nos séculos XIV e XV. A princípio, você nota algumas impropriedades dos próprios eclesiásticos, violando em segredo os votos de castidade, por exemplo, ou aceitando espórtulas para ignorar quando as autoridades governamentais violam as leis das Escrituras. Essas impropriedades o perturbam, pois esses clérigos afirmam que são a única ligação entre você e Deus. Lembre-se de que eles são os únicos intérpretes das Escrituras, os únicos árbitros da sua salvação. De repente, você está no meio de uma franca revolta. Um grupo liderado por Martinho Lutero convoca a um completo rompimento com o cristianismo papal. Dizem que os eclesiásticos são corruptos e exigem o fim do reinado deles sobre a mente do povo. Formam-se novas igrejas, com base na ideia de que cada pessoa deve poder ter acesso individual às Escrituras e interpretá-las como quiser, sem intermediários. Sob seus olhos incrédulos, a revolta triunfa. Os padres começam a perder. Durante séculos, esses homens definiram a realidade e agora, diante de você, perdem a credibilidade. Portanto, todo o mundo é posto em questão. O nítido consenso sobre a natureza do universo e o propósito da humanidade aqui, baseado como era na descrição dos eclesiásticos, entra em colapso, deixando você e todos os outros seres humanos na cultura ocidental numa situação bastante precária. Afinal, você se acostumou a ter uma autoridade em sua vida para definir a realidade, e sem essa orientação externa, se sente confuso e perdido. Se a descrição da realidade e da razão da existência humana pelos eclesiásticos está errada, você se pergunta, então, qual é a certa? Ele parou um instante. Percebe o impacto desse colapso sobre as pessoas da época? Acho que deve ter sido meio perturbador, eu disse. Para dizer o mínimo, ele respondeu. Foi um abalo terrível. A visão do mundo antigo era contestada em toda parte. Na verdade, no ano de 1600, os astrônomos já haviam provado, além de qualquer dúvida, que o Sol e as estrelas não giravam em torno da Terra, como defendia a Igreja. Claramente, a Terra era apenas um pequeno planeta em órbita de um Sol menor, numa galáxia que continha bilhões desses astros. Ele se curvou para mim. Isso é importante. A humanidade perdeu seu lugar no centro do universo de Deus. Percebe o efeito disso? Hoje, quando você observa o clima, ou as plantas crescendo, ou alguém morrendo de repente, o que sente é uma ansiosa perplexidade. Antes podia dizer que o responsável era Deus ou o diabo, mas quando a visão do mundo antigo desmorona, leva consigo essa certeza. Tudo o que você tinha como certo agora precisa de uma nova definição, sobretudo a natureza de Deus e a sua relação com Ele. Com essa consciência, ele prosseguiu. Começa a Idade Moderna. Há um espírito democrático cada vez maior e uma descrença geral na autoridade papal e monárquica. As definições do universo baseadas na especulação ou na fé nas escrituras não são mais aceitas automaticamente. Apesar da perda de certeza, não queríamos correr o risco de algum novo grupo controlar nossa realidade, como os eclesiásticos. Se você estivesse lá, teria participado da criação de um novo mandado para a ciência. Um quê? Ele riu. Você teria olhado esse vasto e indefinido universo exterior e pensado, como fizeram os filósofos de então,
que precisávamos de um método formador de consenso, uma maneira de explorar sistematicamente aquele nosso novo mundo, e teria chamado essa nova forma de descobrir a realidade de método científico, que não é mais do que testar uma ideia de como funciona o universo, chegando depois a uma conclusão e apresentando essa conclusão a outros para ver se concordam. Aí, continuou, você teria preparado exploradores para sair por esse novo universo, cada um armado de método científico, e teria dado a eles sua missão histórica: explorar esse espaço e descobrir como ele funciona, e o que significa estarmos nós próprios vivos aqui. Você sabia que tinha perdido sua certeza sobre um universo governado por Deus e, portanto, sobre a natureza do próprio Deus. Mas sentira que tinha um método, um processo formador de consenso, através do qual podia descobrir a natureza de tudo em volta, inclusive Deus e o sentido da existência humana da humanidade do planeta. Assim, mandou os exploradores saírem para descobrir a verdadeira natureza da situação e comunicá-la na volta. Ele parou e me olhou. O manuscrito explicou. Diz que nesse ponto começa a preocupação da qual estamos despertando hoje. Mandamos esses exploradores saírem em busca de uma explicação completa de nossa existência. Mas devido à complexidade do universo, eles não conseguiram voltar logo. Qual era a preocupação? Se ponha mais uma vez naquela época, ele me disse. Quando o método científico não conseguiu trazer de volta um novo quadro de Deus e do sentido da humanidade no planeta, a falta de certeza e explicação atingiu profundamente a cultura ocidental. Precisávamos de alguma outra coisa para fazer até que nossas perguntas fossem respondidas. Acabamos chegando ao que parecia ser uma solução bastante lógica. Nos olhamos uns aos outros e dissemos: bem, como os exploradores ainda não voltaram com nossa verdadeira situação espiritual, por que não nos instalamos neste nosso novo mundo enquanto esperamos? Certamente estamos aprendendo o suficiente para manipular este novo mundo em nosso benefício. Logo, por que não trabalharmos neste meio tempo para elevar nosso padrão de vida, nosso senso de segurança no mundo? Ele me olhou e deu um sorriso. E foi o que fizemos. Há 4 séculos. Nos livramos da sensação de estar perdidos tomando a coisa em nossas mãos, nos concentrando na conquista da terra e usando os recursos dela para melhorar nossa situação. E só agora, quando nos aproximamos do fim do milênio, podemos ver o que aconteceu. Nossa concentração foi aos poucos se tornando uma preocupação. Nos perdemos totalmente a criar uma segurança secular, econômica, em substituição à espiritual que havíamos perdido. A questão do motivo de estarmos vivos, do que na verdade estava acontecendo aqui espiritualmente, foi aos poucos sendo posta de lado e reprimida inteiramente. Ele me olhou intensamente e disse: o trabalho para estabelecer um estilo de sobrevivência mais confortável passou a parecer completo em si e por si, como a razão para viver, e gradual e metodicamente esquecemos nossa pergunta original. Esquecemos que ainda não sabemos para que estamos sobrevivendo. Pela janela, vi muito abaixo uma cidade grande. A julgar por nossa rota de voo, desconfiei que fosse Orlando, na Flórida. Fiquei impressionado com o traçado geométrico de ruas e avenidas, a configuração planejada e ordenada de que os seres humanos haviam construído. Olhei para Dobson. Ele tinha os olhos fechados. Parecia ter adormecido. Durante 1 hora me falara mais sobre a segunda visão. Depois chegara nosso lanche. Nós o comemos e eu lhe falara de Charlene e do meu motivo para ir ao Peru. Depois disso, eu queria apenas olhar as formações das nuvens lá fora e pensar no que ele havia dito. Então, em que está pensando? Ele me perguntou de repente, olhando-me com um ar estremunhado. Compreendeu a segunda visão? Não tenho certeza. Ele indicou com a cabeça os outros passageiros. Acha que tem uma perspectiva mais clara do mundo? Vê como todo mundo tem andado preocupado? Essa perspectiva explica muita coisa. Quantas pessoas você conhece obcecadas com o trabalho
ou do tipo A, ou que sofrem de males relacionados com o estresse e não conseguem diminuir a marcha. Não conseguem porque usam sua rotina para distrair-se, para restringir a vida apenas às suas considerações práticas. E fazem isso para evitar a lembrança de como se sentem inseguras em relação ao motivo de estarem vivas. A segunda visão amplia nossa consciência do tempo histórico, acrescentou. Nos mostra como observar a cultura não apenas da perspectiva do nosso tempo de vida, mas de todo um milênio. Revela-nos nossa preocupação e assim nos eleva acima dela. Você acabou de viver essa história mais longa. Agora vive num agora mais longo. Quando olha o mundo hoje, deve poder ver com clareza essa obsessividade, a intensa preocupação com o progresso econômico. Mas o que há de errado nisso? Protestei. Foi o que tornou grande a civilização ocidental. Ele riu alto. Claro, tem razão. Ninguém está dizendo que foi errado. Na verdade, o manuscrito diz que a preocupação era um fato necessário, um estágio na evolução humana. Agora, porém, já gastamos bastante tempo nos instalando no mundo. Chegou a hora de despertar da preocupação e reconsiderar nossa pergunta original. O que está por trás da vida neste planeta? Por que estamos aqui, na verdade? Olhei-o durante um longo tempo e depois perguntei. Você acredita que as outras visões explicam essa finalidade? Dobson inclinou a cabeça. Acho que vale uma olhada. Só espero que ninguém destrua o resto do manuscrito antes que tenhamos uma oportunidade de descobrir. Como poderia o governo peruano pensar que pode destruir um artefato importante e ficar por isso mesmo? Perguntei. Eles fariam isso às ocultas. A versão oficial é de que o manuscrito não existe absolutamente. Eu diria que a comunidade científica estaria em pé de guerra. Ele me olhou com uma expressão decidida. E estamos. É por isso que estou voltando ao Peru. Represento 10 cientistas de renome, todos exigindo que o manuscrito original seja dado ao público. Mandei uma carta para os chefes de departamento que atuam no governo peruano, informando-os de que estava vindo e esperava cooperação. Entendo. Me pergunto como eles vão reagir. Provavelmente com negativas, mas pelo menos será um começo oficial. Ele se virou para o outro lado, absorto em pensamentos, e eu voltei a olhar para fora da janela. Olhando para baixo, ocorreu-me que o avião em que viajávamos continha em sua tecnologia 4 séculos de progresso. Muito havíamos aprendido sobre a manipulação dos recursos que encontrávamos na Terra. Quantas pessoas, pensei, quantas gerações foram necessárias para criar os produtos e a compreensão que permitiram a existência deste avião? E quantas passaram toda a sua vida concentradas num único aspecto mínimo, um pequeno passo, sem jamais erguer a cabeça daquela preocupação? De repente, naquele instante, o período histórico que eu e Dobson estivéramos discutindo pareceu integrar-se plenamente em minha consciência. Eu podia ver o milênio claramente, como se fosse parte da história da minha própria vida. Há 1000 anos, vivíamos num mundo em que Deus e a espiritualidade humana eram claramente definidos, e depois o perdêramos, ou melhor, decidiríamos que havia outras coisas na história. Portanto, enviáramos exploradores para descobrir a verdadeira realidade e nos relatá-la na volta. E como eles tinham levado demasiado tempo, nós nos interessáramos por um objetivo novo e secular, o de dominar o mundo e ficar mais à vontade. E nos instaláramos. Descobriríamos que podíamos fundir minérios metálicos e modelá-los em todos os tipos de engenhocas. Inventamos fontes de energia, primeiro a vapor, depois a gás, elétrica e atômica. Programamos a agricultura e a produção em massa, e agora éramos donos de imensos estoques de bens materiais e vastas redes de distribuição. Proporcionando tudo isso estava o apelo ao progresso, o desejo do indivíduo de proporcionar-se segurança, seu próprio objetivo enquanto esperava pela verdade. Decidiríamos criar uma vida mais confortável e agradável para nós e nossos filhos,
e em breves 400 anos nossa preocupação havia criado um mundo onde todos os confortos da vida podiam agora ser produzidos. O problema era que nosso impulso concentrado, obsessivo de conquistar a natureza e ficar mais à vontade, deixara os sistemas naturais do planeta poluído e à beira do colapso. Não podíamos continuar nesse caminho. Dobson tinha razão. A segunda visão fazia nossa nova consciência parecer de fato inevitável. Estávamos atingindo um clímax em nosso objetivo cultural. Estávamos conseguindo o que coletivamente tínhamos decidido fazer. E, enquanto isso ocorria, nossa preocupação desmoronava e despertávamos para uma outra coisa. Eu quase podia sentir o impulso da Idade Moderna diminuindo à medida que nos aproximávamos do final do milênio. Uma obsessão de 400 anos fora concluída. Tínhamos criado os meios de segurança material e agora parecíamos prontos, em posição, na verdade, para descobrir por que tínhamos feito isso. Nos rostos dos passageiros em torno, eu via sinais de preocupação, mas também julgava detectar breves vislumbres de consciência. Quantos, me perguntava, já tinham notado as coincidências? O avião embicou e iniciou a descida, enquanto o comissário de bordo anunciava que logo estaríamos aterrissando em Lima. Dei a Dobson o nome do meu hotel e perguntei onde ele ia hospedar-se. Ele me deu o nome do seu hotel e disse que ficava a uns 3 quilômetros do meu. Quais são seus planos? Perguntei. Andei pensando nisso. Imagino que a primeira coisa é visitar a embaixada americana e dizer a eles por que estou aqui, só para constar. Boa ideia. Depois, vou conversar com todos os cientistas peruanos que puder. Os da Universidade de Lima já me disseram que não têm qualquer conhecimento do manuscrito, mas outros que trabalham em várias ruínas talvez estejam dispostos a falar. E quanto a você, quais são os seus? Não tenho nenhum, respondi. Se incomoda se eu colar em você? Absolutamente. Eu ia sugerir isso. Depois que o avião aterrissou, pegamos nossa bagagem e combinamos de nos encontrar mais tarde no hotel de Dobson. Eu saí e acenei para um táxi, no final do crepúsculo. O ar estava seco e o vento bastante fresco. Quando o meu táxi partiu, notei que outro saiu rápido a nos seguir e depois se postou mais atrás no trânsito. Continuava conosco depois de várias curvas e pude divisar uma figura solitária no banco de trás. Uma onda de nervosismo me tomou o estômago. Pedi ao motorista, que falava inglês, que não fosse direto ao hotel, mas desse voltas por algum tempo. Disse que estava interessado em turismo. Ele concordou sem comentários. O outro táxi continuava atrás. O que seria aquilo tudo? Quando chegamos ao hotel, pedi ao motorista que ficasse no carro. Abri minha porta e fingi estar pagando a corrida. O táxi que nos seguia encostou no meio-fio a alguma distância, e o homem saltou e encaminhou-se devagar para a entrada do hotel. Pulei de volta para dentro do veículo e fechei a porta, dizendo ao motorista que seguisse. Quando nos afastamos, o homem saiu para a rua e ficou nos olhando até desaparecermos. Eu via o rosto do meu motorista no espelho do retrovisor. Ele me observava com atenção, e a expressão tensa. Desculpe por isso, eu disse. Decidi mudar de acomodação. Esforcei-me para sorrir e dei-lhe o nome do hotel de Dobson, embora parte de mim quisesse ir direto para o aeroporto e tomar o primeiro avião de volta para casa. Meia quadra antes do nosso destino, mandei o motorista encostar. Espere aqui, volto já. As ruas estavam cheias de gente, a maioria peruanos, mas de vez em quando eu passava por alguns americanos e europeus. Alguma coisa na visão de turistas me fez sentir mais seguro. Quando me achava a uns 500 metros do hotel, parei. Alguma coisa estava errada. De repente, enquanto eu olhava, soaram tiros e gritos encheram o ar. As pessoas à minha frente se jogaram no chão, abrindo a visão da calçada. Dobson corria em minha direção, os olhos alucinados, em pânico. Vultos o perseguiam. Um deles disparou para o alto e ordenou-lhe que parasse. Ao se aproximar, Dobson tentou focalizar os olhos e me reconheceu. "Fuja!" gritou. "Pelo amor de Deus, fuja!"
Eu me virei e entrei em um beco correndo aterrorizado. À frente havia uma cerca de madeira, de quase 2 metros de altura, bloqueando o caminho. Quando a alcancei, saltei o mais alto que pude, agarrei as extremidades das tábuas com as mãos e passei a perna direita por cima. Ao passar a perna esquerda e saltar para o outro lado, olhei o beco lá atrás. Dobson corria desesperadamente, mas os tiros foram disparados. Ele tropeçou e caiu. Continuei a correr às cegas, saltando por entre montes de lixo e pilhas de caixas de papelão. Por um instante julguei ter ouvido passos atrás de mim, mas não me atrevi a virar a cabeça. À frente, o beco dava na rua seguinte, também apinhada de gente, aparentemente não assustada. Ao entrar na rua, ousei dar uma olhada à retaguarda, o coração martelando. Não havia ninguém lá. Apressei-me a tomar a calçada direita, tentando sumir na multidão. Por que Dobson correra? Me perguntava. Estaria morto? Espere um pouco, alguém disse num cochicho alto por trás do meu ombro esquerdo. Eu quis correr, mas ele estendeu o braço e agarrou o meu. Por favor, espere um pouco, tornou a dizer. Eu vi o que aconteceu e estou tentando ajudá-lo. Quem é você? Perguntei, tremendo. Sou Wilson James, explico depois. No momento a gente tem que sair das ruas. Alguma coisa na voz e atitude dele acalmaram meu pânico e decidi acompanhá-lo. Seguimos pela rua e entramos numa loja de artigos de couro. Ele fez sinal com a cabeça para um homem atrás do balcão e me levou para um bolorento quarto vazio nos fundos. Fechou a porta e puxou as cortinas. Era um homem na casa dos 60, embora parecesse bem mais jovem. Um brilho no olhar ou qualquer coisa assim. Tinha a pele morena escura e os cabelos pretos. Parecia um peruano decente, mas o inglês que falava soava quase americano. Usava uma camiseta azul vistosa e jeans. Vai ficar em segurança aqui por algum tempo. Por que estão atrás de você? Não respondi. Está aqui por causa do manuscrito, não é? Ele perguntou. Como sabia disso? Calculo que o sujeito com você também está aqui por esse motivo, não? Sim, se chama Dobson. Como sabia que éramos dois? Eu tenho um quarto que dá para o beco. Estava na janela quando eles perseguiram vocês. Atiraram em Dobson? Perguntei, apavorado com o que poderia ouvir em resposta. Não sei. Eu não saberia dizer. Mas assim que vi que você tinha escapado, desci correndo a escada para livrá-lo disso. Pensei que talvez pudesse ajudar. Por quê? Por um instante ele me olhou como se não soubesse como responder à minha pergunta. Depois sua expressão se transformou em simpatia. Você não vai entender isso, mas eu estava lá de pé na janela e me vieram lembranças de um velho amigo. Ele já morreu. Morreu porque achava que as pessoas deviam saber do manuscrito. Quando viu o que acontecia no beco, achei que devia ajudar você. Ele tinha razão, eu não entendi, mas tive a sensação de que estava sendo absolutamente sincero comigo. Quando eu ia fazer outra pergunta, ele falou mais uma vez. Podemos falar disso depois. Eu acho melhor nos mudarmos para um lugar mais seguro. Espere um momento, Wilson, eu disse. Só quero encontrar um meio de voltar para os Estados Unidos. Como posso fazer isso? Me chame de Will, ele respondeu. Acho que não deve tentar o aeroporto. Se ainda estiverem à sua procura, estarão vasculhando por lá. Tenho alguns amigos que moram fora da cidade. Eles o esconderão. Há várias outras saídas do país à sua escolha. Quando estiver pronto, eles lhe mostrarão aonde ir. Abriu a porta e verificou o interior da loja. Depois saiu e verificou a rua. Quando voltou, me fez sinal para acompanhá-lo. Andamos pela rua até um jipe azul que o Will apontou. Quando entramos, notei que o banco de trás estava cuidadosamente estocado de coisas de comer, tendas e sacolas, como para uma longa viagem. Rodamos em silêncio. Recostei-me no assento do carona e tentei pensar. Tinha o estômago embrulhado de medo. Nunca esperara aquilo. E se tivessem me prendido e jogado numa cela peruana? Ou matado simplesmente? Precisava avaliar minha situação. Estava sem roupas, mas tinha um cartão de crédito. E por algum motivo confiava em Will. Que foi que você... Como é mesmo? Dobson?
fizeram aquelas pessoas que os perseguiram? Perguntou Will, de repente. Que eu saiba nada, respondi. Conheci Dobson no avião. Ele é um historiador e vinha para cá investigar oficialmente o manuscrito. Representa um grupo de outros cientistas. Will pareceu surpreso. O governo sabia da vinda dele? Sim, ele tinha escrito para algumas autoridades pedindo cooperação. Não creio que tenham tentado prendê-lo. Ele nem trazia suas cópias. Ele tem cópias do manuscrito? Só das 2 primeiras visões. Eu não tinha ideia de que havia cópias nos Estados Unidos. Como eles a conseguiu? Numa viagem anterior, ele soube que um certo padre conhecia o manuscrito. Não conseguiu encontrá-lo, mas achou as cópias escondidas atrás da casa dele. Will pareceu triste. José. Quem? Perguntei. Era o amigo de quem lhe falei, o que foi assassinado. Queria a todo custo que o maior número de pessoas soubesse do manuscrito. O que houve com ele? Foi assassinado. Não sabemos por quem. O corpo foi encontrado na floresta a quilômetros da casa dele, mas tenho de acreditar que foram seus inimigos. O governo? Algumas pessoas no governo ou na igreja. A igreja dele chegaria tão longe? Pode ser. A igreja está secretamente contra o manuscrito. Alguns padres compreendem o documento e o defendem em segredo, mas precisam ter muito cuidado. José falava abertamente sobre ele a quem quisesse ouvir. Eu o aconselhei durante meses antes da sua morte a ser mais sutil, parar de distribuir cópias a qualquer um que aparecesse. Ele me disse que estava fazendo o que achava que devia ser feito. Quando o manuscrito foi descoberto? Perguntei. Foi traduzido pela primeira vez há 3 anos, mas ninguém sabe quando foi descoberto. Acreditamos que o original andou por aí durante anos, entre os índios, até ser descoberto por José. Ele sozinho conseguiu que fosse traduzido. Claro, assim que a igreja descobriu o que o manuscrito dizia, tentou suprimi-lo completamente. Agora temos apenas cópias. Achamos que eles destruíram o original. Saímos da cidade rumo ao leste e rodávamos por uma estrada estreita de mão dupla, cortando uma região intensamente irrigada. Passamos por várias casas de madeira e depois um pasto grande com uma cerca cara. Dobson lhe falou das 2 visões? Perguntou Will. Me falou da segunda. Uma amiga me explicou a primeira. Ela tinha conversado com um padre noutra ocasião, com José, acho. Você entendeu as 2 visões? Acho que sim. Entende que os encontros casuais muitas vezes têm um significado mais profundo? Parece que toda esta viagem tem sido uma coincidência atrás da outra. É o que começa a acontecer assim que a gente fica alerta e ligado na energia. Ligado? Will sorriu. O manuscrito fala de outras coisas. Eu gostaria de saber, eu disse. A gente conversa sobre isso depois, ele disse, indicando com a cabeça que estava entrando com o veículo numa estradinha de acesso de cascalho. Uns 30 metros à frente via-se uma casa modesta de madeira. Will encostou sob uma árvore frondosa à direita da casa e parou. Meus amigos trabalham para o dono de uma grande propriedade agrícola, que possui também a maior parte da terra nesta região, e oferece esta casa. O homem é muito poderoso e defensor secreto do manuscrito. Você estará seguro aqui. Acendeu-se uma luz na varanda e um homem baixo e atarracado, que parecia peruano, saiu apressado, com um largo sorriso, falando entusiasticamente alguma coisa em espanhol. Quando chegou ao jipe, deu tapinhas nas costas de Will pela janela aberta e me olhou com simpatia. Will pediu-lhe que falasse em inglês e nos apresentou. Ele precisa de uma ajudinha, disse ao homem. Quer voltar para os Estados Unidos, mas vai ter de tomar muito cuidado. Acho que vou deixá-lo com você. O homem olhava fixamente para Will. Vai sair de novo atrás da 9ª visão, não vai? Perguntou. Vou, respondeu Will, saltando do jipe. Eu abri minha porta e contornei o jipe. O Will e seu amigo se dirigiram para casa, conversando alguma coisa que eu não pude ouvir. O Will voltou-se para mim. O que queria dizer a ele? Perguntei, quando lhe perguntou sobre 9ª visão.
Algumas partes do manuscrito nunca foram encontradas. Havia 8 visões no texto original, mas se falava nele e em mais uma, a 9ª. Muitas pessoas estão à procura dela. Você sabe onde está? Na verdade, não. Então como vai encontrá-la? Will sorriu. Do mesmo modo como José encontrou as 8 originais. Do mesmo modo como você encontrou as 2 primeiras e depois me encontrou. Se a gente consegue se ligar e acumular bastante energia, aí as coincidências passam a ocorrer consistentemente. Me diz como se faz isso? Qual visão é essa? Will olhou para mim como se avaliasse meu grau de compreensão. A maneira de se ligar não é apenas uma visão, são todas. Se lembra da segunda visão, onde ela descreve como os exploradores seriam enviados ao mundo usando o método científico para descobrir o sentido da vida humana neste planeta? Mas eles não voltariam imediatamente? Me lembro. Bem, as visões restantes representam a volta das respostas afinal, mas não vêm apenas da ciência institucional. As respostas de que falo vêm de muitas diferentes áreas de pesquisa. As descobertas da física, psicologia, misticismo e religião estão se juntando numa síntese baseada na percepção das coincidências. Estamos aprendendo os detalhes do que significam as coincidências, como funcionam, e enquanto fazemos isso, construímos uma visão inteiramente nova da vida, percepção por percepção. Então eu quero saber de cada visão, eu disse. Pode me explicar antes de partir? Eu descobri que não funciona assim. Você tem de descobrir cada uma de uma maneira diferente. Como? Simplesmente acontece. Não ia adiantar eu apenas lhe dizer. Você poderia ter a informação sobre cada uma delas, mas não elas. Tente descobri-las no curso de sua própria vida. Nós nos olhamos em silêncio. Will sorriu. Falar com ele me fazia sentir incrivelmente vivo. Por que vai procurar a 9ª visão agora? Perguntei. Está na hora. Eu fui guia turístico aqui. Conheço o terreno e compreendo todas as 8 visões. Quando estava em minha janela sobre o beco pensando em José, já tinha decidido ir mais uma vez ao norte. A 9ª visão está lá. Eu sei. E não estou ficando mais jovem. Além disso, já me visualizei encontrando-a e atingindo o que ela diz. Sei que é a mais importante das visões. Põe todas as outras em perspectiva e nos dá o verdadeiro objetivo da vida. Fez uma pausa de repente. Sério. Eu teria partido meia hora antes, mas tive a sensação incômoda de que tinha esquecido alguma coisa. Interrompeu-se mais uma vez. Foi exatamente quando você apareceu. Ficamos olhando-nos um longo tempo. Acha que devo ir com você? Perguntei. O que acha você? Não sei, respondi inseguro de mim mesmo. Sentia-me confuso. A história da minha viagem peruana piscava em minha mente. Charlene, Dobson, agora o Will. Eu viera para o Peru, movido por uma leve curiosidade. Agora me via escondido, um fugitivo involuntário que nem mesmo sabia quem eram seus perseguidores. E o mais estranho de tudo era que naquele momento, em vez de estar apavorado, em pânico total, eu me descobria em estado de excitação. Devia estar convocando toda a minha inteligência e instinto para encontrar um caminho para casa. Mas o que na verdade queria fazer era partir com Will, para o que sem dúvida seriam outros perigos. Enquanto avaliava minhas opções, percebi que na verdade não tinha opção alguma. A segunda visão encerrara qualquer possibilidade de voltar às minhas antigas preocupações. Se queria continuar consciente, tinha de seguir em frente. Estou planejando passar a noite, disse Will. Portanto, você terá até amanhã de manhã para se decidir. Já me decidi. Quero ir. No próximo áudio, uma questão de energia.